Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta noite, neste momento. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Você sabia, meus irmãos, que a maior alegria que nós temos é em saber, meus irmãos, do maior, isso mesmo, é saber do maior sacrifício de amor, da maior prova de amor que alguém possa receber, isso mesmo, já recebeu, que no caso somos nós. Nós recebemos, meus irmãos, a maior prova de amor. Você recebeu esta prova de amor. E alguém diz assim, mas como assim, pastor? Isso mesmo, a prova, meus irmãos, do amor de Jesus Cristo, a prova do amor de Deus, como está escrito em João 3,16, onde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabia que nós tínhamos uma dívida que nós não tínhamos com que pagar? Isso mesmo, com nada. Em 1 Pedro 2, a Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos comprados, não foi por prata nem ouro, isso mesmo, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso mesmo, o pecado não tinha como pagar por prata ou ouro, isso mesmo, o seu pecado, o meu, os nossos pecados, o pecado do mundo. Não existe outra forma de pagar, a não ser, meus irmãos, na cruz de Jesus Cristo. Você tem uma dívida, eu tenho uma dívida, e nós não temos com que pagar. 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz que esta dívida não é paga por prata, ouro, pedras preciosas, por nada, meus irmãos, deste mundo. A nossa dívida, meus irmãos, ela só é paga se nós estivermos na cruz de Cristo. Isso mesmo. Se nós estivermos na cruz de Cristo, nós somos comprados, transformados, limpos, perdoados. Isso mesmo. Nós estamos livres da justiça, da condenação de Deus. Ninguém, meus irmãos, vai a Deus se não for por meio da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, isso mesmo, no livro de Gálatas, meus irmãos, no capítulo 6, versículo 14, ele disse o seguinte, ele disse assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele sabia que por mais que ele fosse usado, por mais que ele tivesse, meus irmãos, títulos, isso mesmo, fosse douto em conhecimento, nada daquilo adiantaria se não fosse a cruz de Cristo. O ser humano, ele pode adquirir, conquistar, ele pode ganhar o mundo todo, mas se ele não colocar, meus irmãos, a vida dele na cruz de Cristo, ele, meus irmãos, não reconhecer Jesus Cristo, não houver arrependimento, não haverá, meus irmãos, salvação para esta pessoa. E o apóstolo Paulo, ele disse, né, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer se gloriar-se? Glorie-se na maior prova de amor que você pode imaginar, a cruz de Cristo. Você quer uma prova que você é precioso, que você é importante? Você quer uma prova que você é valioso, valiosa para Deus? É a cruz de Cristo, isso mesmo, é a cruz onde Deus envia o seu Filho, isso mesmo, unigênito, e o santo, aquele que estava com ele, isso mesmo, e Deus dá a ele como prova de amor, e ele abre mão de quem ele era, do seu direito, para que ele pudesse sofrer, comprar isso mesmo, comprar o nosso direito de salvação. Ninguém chegaria a Deus, meus irmãos, pelas suas obras.
Isso mesmo. Por mais que alguém diga, eu sou justo, eu sou santo, mas alguém certamente pecou, isso mesmo. E aquele que pecou, a Bíblia diz que destituído estava da glória de Deus. Isso não só foi um, foi todos, isso mesmo. Todos nós estávamos, isso mesmo, destituídos da glória de Deus. E só existe um meio, é o arrependimento, é a cruz de Cristo, é você se arrepender-se, é você olhar para a cruz de Cristo e dizer, eu não mereço isso mesmo, eu não mereço Deus, eu não mereço isso mesmo, a salvação pelas minhas obras, eu pequei, eu errei, mas quando você olha para a cruz de Cristo, você vai ver, meu irmão, minha irmã, que não é pelo seu direito, que não é pela sua justiça, de forma alguma, que não é isso mesmo, porque você merece. Quando olha-se para a cruz de Cristo, vê ali, meus irmãos, o sangue do santo, isso mesmo, o sangue do Cordeiro, que não há pecado, não havia pecado. Alguém tinha que pagar o preço, e esse tinha que ser santo, tinha que ser puro, isso mesmo, e foi Jesus, o Filho de Deus. Por isso que é preciso que você olhe para o sangue que foi derramado, para a cruz de Cristo, e você reconheça que você é um pecador, que você precisa e necessita do perdão de Deus. Isso mesmo, você precisa do perdão de Deus, você precisa da cruz de Cristo. Isso mesmo, é por meio da cruz, é por meio do sangue que nós somos limpos, perdoados, não pela nossa justiça, não pela sua justiça, mas pela justiça daquele que estava na cruz. Paulo diz, longe de mim gloriar-me, isso mesmo, a não ser na cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E ele disse, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro, meus irmãos, de Romanos 3, 25, a Bíblia, meus irmãos, diz o seguinte, preste bem atenção. Diz assim, olha o que diz a palavra de Deus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Deus colocou Jesus Cristo, o sangue de Cristo, isso mesmo, pela propiciação, é pela compra, pela troca dos nossos pecados. Ele disse, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé, isso mesmo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois então receba Jesus Cristo no seu coração, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Nós só somos limpos, perdoados, transformados, santificados por meio da cruz, meus irmãos, por meio da cruz de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele disse no capítulo 2, isso mesmo, no versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus, meus irmãos, quando ele estava na cruz, ele estava levando os nossos pecados sobre aquela cruz, sobre aquele madeiro. Estava ali, meus irmãos, recebendo o castigo que nos traz a paz, que nos traz, meus irmãos, a salvação. Por isso, meus irmãos, que é preciso que você receba Jesus Cristo no seu coração, que haja arrependimento, que você confesse e diga, eu pequei, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia, eu preciso da cruz de Cristo, eu preciso do sangue que foi derramado, isso mesmo. E é preciso que você ame a Jesus Cristo, é preciso que você ame a Ele, que você receba isso mesmo. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo, compreende o propósito da salvação, ela, meus irmãos, não se gloria em nada, a não ser olhar para a cruz e dizer, eu sou pecador,
eu pequei, eu merecia a morte. Isso mesmo, independentemente de qualquer pessoa, todos nós, toda a humanidade, isso mesmo. É preciso que olhe para a cruz e diga: eu pequei, eu não mereço a graça, a salvação, isso mesmo. Mas quando você olha, você vê a justiça de Deus, a justiça, isso mesmo, por meio de Jesus Cristo, do Santo, que nos justifica, nos purifica, nos limpa, isso mesmo, e nos dá o direito, isso mesmo, à salvação. Por isso que Pedro ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Nós estávamos mortos pelos nossos pecados, mas nós fomos, meus irmãos, isso mesmo, sarados, justificados, isso mesmo, pelas feridas de Jesus Cristo. Pois então, receba Jesus Cristo no seu coração. Receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Receba a regeneração. Talvez você diga assim: pastor, eu não mereço. Não há jeito para mim. Não há salvação para mim. Deus não me ama. Mas há uma prova maior do que essa de que Deus te ama, do que Deus, isso mesmo, Ele ama você e você é precioso, preciosa para Ele, é você recebendo Ele no seu coração, isso mesmo, e amando a Jesus Cristo, e dizendo: eu não mereço, mas Jesus, Ele pagou o preço, e é você colocar a sua vida, isso mesmo, a sua vida, os seus pecados, na cruz de Jesus Cristo. Amém? Receba Jesus na sua vida. Receba Cristo sobre a sua vida. Receba a salvação. Seja livre, isso mesmo. Seja livre, seja liberto daquilo que te condena, daquilo que pesa sobre a sua vida. Diga: eu não merecia e nem mereço, mas eu fui limpo, livre, liberto e sou salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Ele me limpou dos meus pecados. Ele recebeu o castigo que me traz a paz. Isso mesmo. Pois então coloque a sua vida na cruz de Cristo. Isso mesmo. Coloque a sua vida no sangue que derramou na cruz de Cristo. E diga: eu destituído estava da glória de Deus, mas pela cruz, pelo sangue de Jesus Cristo, eu sou limpo, isso mesmo, eu sou salvo e transformado. Ninguém verá e irá a Deus, a não ser pela cruz de Cristo, pela confissão e pelo sangue que foi derramado. Por mais que alguém diga: eu sou uma pessoa boa, eu pratico boas obras, isso mesmo, eu nasci em uma família cristã, isso mesmo, não importa, independentemente de quem seja, é preciso que coloque a vida e reconheça que é um ser pecador e precisa da cruz e da graça de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Receba a bênção. Seja limpo, seja curado. Seja livre, liberto daquilo que te condena, daquilo que te oprime, daquilo que te escraviza. Coloque a sua vida na cruz de Cristo. Diga: eu recebo Cristo na minha vida como Salvador. Receba Jesus Cristo no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo você.